Como nosso irmão Daniel já nos falou, hoje nós nos lembramos da Reforma Protestante, que será no dia 31, próximo dia 31, é o dia da Reforma Protestante. E talvez você até fique pensando aí, mas puxa, todo ano ficava falando disso, todo ano se lembra dessa data? Sim, todo ano. Como vocês vão ver daqui a pouco, deveríamos falar todos os domingos, na verdade, por conta do contexto histórico e de tudo isso que nós acabamos de ler nesse momento. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, na época, um monge agostiniano da Igreja Católica, afixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Uma cena corriqueira para a cidade e para a época. Eram 95 argumentos, 95 teses, 95 argumentos de por que razão não se deveria ou não se podia comprar a salvação, chamadas indulgências. Em resumo, as indulgências eram a venda da salvação. A Igreja Católica, naquele momento, vendia perdão, vendia bênçãos, vendia libertação das almas do purgatório, como apregoavam. Bastava pagar o preço certo para que tudo isso supostamente acontecesse. A história está aí para ser contada. Isso não sou eu quem diz, é a história quem diz isso. Hoje, passados 508 anos da Reforma Protestante, nós podemos olhar para aquela prática de venda e compra das indulgências, compra e venda da salvação, compra e venda da bênção de Deus, e podemos pensar com certa indignação, mas como é que eles puderam fazer isso? Como chegaram a esse ponto? E às vezes ficamos com essa indignação, como eles foram capazes de fazer isso? A que ponto eles chegaram, pensamos. Mas será, irmãos e irmãs, e é por esta razão que devemos fazer esta reflexão, não só quando comemoramos a Reforma Protestante, mas como eu disse, quem sabe até todos os domingos. Será mesmo que estamos realmente tão longe daquela mentalidade de 1500 e pouco? Será que nós estamos distantes daquela realidade? A verdade é que vivemos numa era de indulgências modernas. Elas não são vendidas em catedrais medievais, como lá em 1500, mas hoje elas são vendidas nos púlpitos de igrejas contemporâneas, nas campanhas religiosas de TV, nas promessas de que sua oferta determinará o tamanho da sua bênção. E assim ouvimos coisas do tipo: plante uma semente de R$1.000 e colha 100.000, ou doe agora e receba a sua vitória financeira. E tem que ter sempre essa entonação para dar uma conotação espiritual. Compre este óleo ungido, esta água do Rio Jordão, este sal grosso consagrado, que Deus vai agir na sua vida. Não é isso que temos ouvido ali e acolá? O cenário mudou, o mundo mudou, os métodos se sofisticaram, mas a essência desta coisa toda permanece a mesma. E qual é? A ilusão de que o favor de Deus pode ser comprado. Esta é a essência da coisa. A ilusão de que o favor de Deus pode ser comprado. No capítulo 8 de Atos, que nós acabamos de ler, encontramos um homem chamado Simão, que cometeu exatamente esse erro. E o apóstolo Pedro teve que confrontá-lo duramente, como nós vimos também. A história de Simão é um espelho desconfortável para a nossa geração chamada evangélica brasileira. É um espelho desconfortável. Esta história nos força a perguntar:
em que temos tentado negociar com Deus? Onde substituímos a graça pela barganha? E é a partir desse texto que nós acabamos de ler, meu querido irmão, querida irmã, que eu convido você a meditar nessa noite. Quero mostrar 3 verdades sobre as indulgências modernas. Elas não ficaram lá em 1517, na Reforma Protestante. Elas são mais atuais do que nós podemos imaginar. E elas continuam vivas na mente e no coração de muitos cristãos, infelizmente. A primeira verdade a respeito disso é que o dinheiro pode distorcer a nossa visão de Deus. Eu vou repetir. O dinheiro pode distorcer a nossa visão de Deus. Esta é a primeira verdade a esse respeito. Vamos conhecer melhor Simão? Vamos ver quem era Simão? O versículo 9, veja comigo o versículo 9, deem uma olhada. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser, ele mesmo dizia ser alguém muito importante. E no versículo 10 há um complemento. E todos lhe davam ouvidos. Vejam só, do menor ao maior. E mais ainda, esses que davam ouvidos a Simão diziam: este homem é de Deus, este é o poder de Deus, chamado o grande poder. Pois bem, esse é Simão. Apresento-lhes Simão, o mágico, o mago. Durante anos, ele impressionava as pessoas com as suas práticas de magia. O texto diz que todos lhe davam ouvidos, do maior ao menor, do menor ao maior, e chamando-o de o grande poder de Deus. Simão estava acostumado a ser o centro das atenções. Seu nome era conhecido, as pessoas o procuravam, pagavam por seus serviços, o admiravam. Ele havia construído uma carreira na cidade de Samaria, uma reputação, provavelmente uma boa conta bancária, com certeza. Tudo baseado em seu poder de impressionar as pessoas, como fazem os mágicos. Então, tudo muda. Tudo muda quando Filipe chega na Samaria. Filipe chegou à cidade pregando sobre Jesus Cristo. E algo extraordinário acontece. Vejam comigo o versículo 13. Dê uma olhada na sua Bíblia, o que diz o versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados por Filipe. Esta é uma informação importante, irmãos e irmãs. Simão não era um mágico qualquer. O mágico se convertera. Ele se converteu com a pregação de Filipe. Às vezes isso é deixado de lado e ele é tratado como um mero mágico qualquer. Não, ele era um cristão. Ele tinha sido batizado, inclusive. Ele havia se convertido e havia sido batizado. E ele estava acompanhando Filipe nas pregações evangelísticas pela cidade de Samaria. Simão era, na verdade, um neófito na fé. Ou seja, ele era um novo convertido. Portanto, um irmão em Cristo. Ele era um evangélico, se fôssemos dizer hoje em dia. Ele era um evangélico. Mas prestem atenção ao que Simão estava observando. Quando Filipe andava pela cidade pregando o evangelho, diz o texto que Simão observava encantado, completamente extasiado o que Filipe fazia. Mas o que é que Simão de fato observava? Embora ele tivesse se convertido e sido batizado,
ele não estava maravilhado com a mensagem do Evangelho. Ele não estava maravilhado com o que Filipe pregava. De acordo com o texto, ele estava extasiado com os sinais e grandes milagres praticados por Filipe. O que nós vimos no versículo 4 em diante, que as pessoas os demônios eram expulsos das pessoas, havia cura de paralíticos, coxos eram curados, e ele estava encantado com isso tudo. Simão, acompanhando Filipe, estava como um mágico assistindo ao show de um outro mágico, tentando descobrir o truque do mágico, do show que ele via. Esta é a intenção e esta era a atitude de Simão. Ele observava, atento, extasiado, porque ele queria entender como é que aquilo funcionava. Ele que tinha sido mágico. E naquele momento, os velhos padrões de pensamento de Simão ressurgiram no seu coração. Vejam comigo os versículos 18 e 19. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, o que foi que Simão fez? Digam-me. Como é que é? Ofereceu dinheiro. Isso. Ofereceu dinheiro aos discípulos, aos apóstolos, dizendo: me deem isso também, me deem isso. Simão estava fazendo uma análise técnica da coisa, ele como um mágico assistindo o show de outro mágico, tentando descobrir como era o truque. Mas como ele não descobriu qual era o truque, eu pago para descobrir. Eu quero esse truque para mim. Quando Pedro e João chegaram e impuseram as mãos sobre os crentes de Samaria, algo aconteceu, diz o texto. O Espírito Santo desceu sobre eles, e naquele momento os velhos padrões de pensamento de Simão ressurgiram. Eu posso ter essa coisa. Ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba também o Espírito Santo. John Stott observa o seguinte, diz John Stott: Simão tinha uma visão mercenária do ministério cristão. Ele pensava que poder espiritual era uma mercadoria comercializável. Sua conversão tinha sido superficial, ele era um neófito. Ele não havia entendido ainda a natureza da graça de Deus. O dinheiro distorceu a visão de Simão sobre Deus. Ele olhou para a manifestação do Espírito Santo como se fosse uma franquia espiritual, como se compram franquias hoje em dia, como se fosse uma franquia disponível para compra. Quanto custa? Quanto custa? Aqui está o pagamento, agora me deem o produto, me deem o poder. Esta mentalidade estava presente na época de Lutero e está viva ainda hoje. Esta mesma mentalidade de Simão estava presente lá na época de Lutero, mas infelizmente, irmãos, continua viva ainda hoje. Não são poucos hoje os que transformam a fé em transação comercial. Reduzem Deus a um vendedor celestial e a igreja a consumidores espirituais, que por sua vez querem comprar cura, comprar prosperidade, comprar bênçãos, comprar até mesmo a presença de Deus, se possível fosse. Quantas vezes já não ouvimos agora, recentemente, pastores dizendo: dê o melhor para Deus e Ele te dará o melhor. Quem nunca ouviu algo parecido? Isso soa profundamente espiritual. Isso vindo de um pastor, soa muito espiritual. Mas na verdade esconde um pecado.
o pecado da ganância. É a ganância travestida de espiritualidade, de santidade. Quantas campanhas prometem retorno garantido sobre o investimento espiritual? Dê 100, receba 1000. O problema, irmãos e irmãs, o problema não é o dinheiro em si. A Bíblia não condena a generosidade e muito menos as ofertas. Não há nenhuma condenação, pelo contrário, a Bíblia as incentiva. O problema é quando o dinheiro distorce a visão de quem Deus é. Quando crentes começam a pensar e acreditar que as suas doações, que as suas ofertas determinam a resposta de Deus. Quando pessoas acreditam que podem comprá-lo, quando pessoas, irmãos e irmãs, começam a acreditar que podem impressioná-lo, Deus, colocá-lo em dívida conosco, essas atitudes elas deixam de ser oferta e tornam-se ofensa a Deus. Daí o título de nossa meditação: entre a oferta e a ofensa. Muitas vezes, crentes tornam suas ofertas uma ofensa a Deus. Deus não é um vendedor celestial esperando a nossa proposta comercial. Ele é o Senhor soberano que oferece graça, não produtos pagos. O problema de Simão foi pensar que o dom de Deus tinha preço e estava à venda. E hoje, não são poucos que possuem esta visão distorcida pelo dinheiro e assim não mais adoram, manipulam. Não mais oram, negociam com Deus. Não mais se rendem a Deus, investem. Não mais confiam em Deus, calculam o retorno. O que é que eu vou ganhar com essa história? O que é que eu vou receber de Deus em troca? Isso deixa de ser oferta e torna-se ofensa. Precisamos perguntar a nós mesmos, irmãos, depois de 508 anos de reforma protestante, que visão de Deus temos cultivado? Um Deus que pode ser impressionado pelo tamanho da minha oferta? Um Deus que abre ou fecha as torneiras das bênçãos de acordo com o meu desempenho financeiro? Ou o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, graciosa, gratuitamente? Qual imagem de Deus nós temos cultivado? A segunda verdade desse texto, irmãos, é que a intenção revela a inversão de valores. Porque Simão tinha valores invertidos. Estava tudo invertido na cabeça de Simão. Vamos mais fundo na história. Por que Simão queria aquele poder? O verso 19 revela a sua motivação. A motivação era uma só: deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Percebam a palavra-chave dessa história: deem-me, me deem, me deem. Ele não disse: ensinem-me a servir melhor. Ele não disse: como posso glorificar a Deus com isso? Mas ele disse: deem-me, me deem isso, eu quero. Na verdade, Simão estava pensando apenas em si mesmo. Essa que é a grande verdade. Simão estava pensando apenas em si mesmo. Ele queria o poder do Espírito Santo, não para servir aos outros, mas para aumentar a sua própria importância. Simão não havia abandonado o seu antigo desejo de ser uma pessoa importante na cidade de Samaria. Ele simplesmente tentou cristianizar, santificar a sua ambição.
Antes, ele impressionava as pessoas com magia. Agora, queria impressioná-las da mesma maneira, mas agora com o poder de Deus, com o Espírito Santo. O palco mudou, mas o ator principal continuava o mesmo, ele próprio, Simão. A resposta de Pedro é devastadora para Simão. Veja comigo o versículo 20, o que Pedro diz a Simão. Mas Pedro respondeu para Simão, depois que ele pediu dinheiro, que ele ofereceu dinheiro: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. A resposta de Pedro, irmãos, é devastadora. Que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Por que uma reação tão severa de Pedro? Simples. Porque Pedro viu além da transação financeira que Simão estava tentando empreender. Pedro percebeu a inversão dos valores no coração de Simão. No verso 21, Pedro continua: você não tem parte nem sorte neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. O problema não estava no bolso de Simão, estava no seu coração. As suas intenções revelaram que ele havia invertido completamente a lógica do reino de Deus, ou pelo menos tentado fazer isso. Porque no reino de Deus, nós servimos a Deus. Mas Simão queria que Deus servisse a sua ambição. No reino de Deus, nós buscamos a glória de Jesus Cristo, mas Simão buscava a sua própria glória. No reino de Deus, o poder é para servir, mas Simão queria poder para ser servido. Vejam a inversão de valores no coração de Simão. Um estudioso chamado Bruce diz isso a respeito de Simão. Simão ainda pensava em termos de poder mágico. A cabeça dele ainda estava com coisas de poder mágico, não em termos de graça divina. Ele queria controlar o Espírito Santo, não ser controlado por ele. Não nos enganemos, irmãos e irmãs. A Igreja de Jesus Cristo, e especialmente a chamada Igreja Evangélica Brasileira, precisa de uma nova reforma. Carecemos de novos Luteros, novos Calvinos, novos John Knox e tantos outros reformadores. Pois a inversão de valores é a essência das indulgências modernas. A essência continua a mesma, os sentimentos continuam os mesmos. Vemos essa inversão quando alguém diz: eu jejuei, eu orei, eu dizimei, agora Deus tem que me abençoar. Deus não tem que fazer nada. Ele não está sob e debaixo as nossas ordens, não está em dívida conosco. Ele não pode ser manipulado por nossa performance religiosa. Vemos essa inversão, irmãos, quando pregadores prometem: determine a sua bênção, declare sua vitória, profetize sua prosperidade, como se nós estivéssemos no comando e Deus fosse nosso mero assistente celestial, que se vê obrigado a fazer tudo o que ordenamos e cumprir as nossas determinações. Quantos hoje não estão com este mesmo sentimento no coração?
frequentam igrejas, falam a linguagem cristã, participam de cultos, mas mantêm os mesmos valores invertidos dentro do coração. Usam Deus como meio para obter prosperidade, sucesso, reconhecimento, poder. Sim, isso existe. Querem as bênçãos, mas não querem o Senhor das bênçãos. A grande questão não é o que eu posso conseguir de Deus. A questão não é o que eu posso conseguir de Deus. A questão é o que Deus pode conseguir de mim. O que é que eu posso fazer para Deus? Não é o que Deus tem que fazer para mim. É o contrário. Esse é o evangelho do reino. A terceira verdade e última é que o negócio com Deus, ou a tentativa de fazer negócio com Deus, nos coloca em perigo espiritual. Agora, nós chegamos à parte mais solene dessa história. Pedro não apenas repreende Simão, ele o alerta sobre o perigo que se encontra, que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Não existe porção nem parte para você neste ministério, versículo 21. E no 23, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Estas, irmãos, não são palavras de um pregador tentando assustar para manipular. Pedro não estava tentando manipular Simão. São palavras de um apóstolo genuinamente preocupado com a alma de um homem em perigo, porque Simão estava pondo a sua conversão, a sua vida cristã em perigo com aquela atitude. Mas Pedro não deixa Simão sem esperança. No versículo 22, veja comigo, versículo 22, diz assim: portanto, Pedro dizendo a Simão, portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. Preste atenção. Não era para o barulho. Preste atenção. Pedro não diz a palavra talvez porque Deus seja relutante em perdoar. A ênfase não é talvez Deus te perdoe, não era essa a intenção. Pedro diz talvez porque não sabia se Simão vai genuinamente se arrepender ou não, ou seja, o talvez depende de Simão, não de Deus. Se você se arrepender, talvez Deus te perdoe, porque se você não se arrepender, Ele não vai te perdoar, porque você não se arrependeu. Então, o talvez não é se talvez Deus perdoe, é se talvez você vá se arrepender do seu pecado. O perdão de Deus está sempre disponível, mas requer de cada um de nós arrependimento verdadeiro. Foi isso que Pedro ensinou a Simão. E o que significa arrependimento verdadeiro? Significa mudança de mente. Mudar a mente, mudar a ideia, mudar os valores, mudança de direção, mudança de valores. Não é apenas sentir remorso ou medo das consequências, não. É reconhecer que estamos completamente errados e precisamos transformar o que está errado na nossa vida. Isso é arrependimento. Arrependimento é transformar, mudar a sua atitude diante daquilo que reconhecemos em que estamos errados. Porque só reconhecer que está errado não resolve nada, não adianta nada. É preciso mudar a atitude. Simão responde no versículo 24. Você pode também olhar esse versículo comigo. Diz ele, versículo 24: Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Aqui termina a história bíblica de Simão. Em nenhum outro momento nas Escrituras se ouve falar de Simão.
Lucas, que é o autor desse texto, Lucas não nos conta o que aconteceu depois. Será que Simão se arrependeu de verdade? Será que ele entendeu a gravidade do seu erro? A Bíblia não responde em nenhum momento. E talvez isso seja proposital. Talvez Lucas tenha feito isso de maneira proposital. Lucas deixa a história em aberto. Não sabemos se Simão se arrependeu ou não. A história fica em aberto para que cada um de nós responda por si mesmo sobre o seu próprio pecado. A questão permanece para nós, continua atual para cada um de nós. Vamos continuar tentando negociar com Deus ou vamos nos arrepender dessa mentalidade mercantilista diante de Deus? Certa vez, numa aula de escola dominical, numa igreja em que eu fui pastor, eu fiz a seguinte proposta, a seguinte proposição. Irmãos, vamos, e a faço novamente aqui. E naquela oportunidade eu disse, irmãos, vamos fazer a seguinte hipótese. Vamos imaginar que Deus diga para cada um de nós aqui, para nós hoje aqui, diga assim, diga o seu nome, né? Fulano, Carlão, Bete, e aí você põe o seu nome. Fulano, a partir de hoje, a partir desse momento, eu nunca mais vou te abençoar. Imagine Deus falando isso para você. Coloca o seu nome na frente, Deus dizendo, fulano, fulana, a partir de agora, eu nunca mais vou te abençoar. Nunca mais você receberá uma bênção sequer vinda da minha parte. Ponto. A pergunta que se faz: quantos de nós continuaria crendo em Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, até o dia da sua morte? Esta é uma pergunta que nos confronta, porque no fundo, nós somos tentados o tempo todo a acharmos que Deus tem que nos abençoar, que nós merecemos algum tipo de bênção. Hoje, há muitos com a mentalidade das indulgências lá no século XVI e tentam comprar o favor de Deus. Há muitos que tentam comprar, como Simão, o favor de Deus, a bênção de Deus. E isso é feito de muitas maneiras. Tentativa de comprar o favor de Deus não é só com dinheiro. Alguns oferecem dinheiro, como Simão. Outros oferecem ativismo religioso. Vou trabalhar na igreja, eu vou servir em todos os departamentos, em todos os ministérios da igreja, e vou estar em todos os cultos. Eu sou uma pessoa boa, Deus tem que me abençoar. Deus ficará satisfeito comigo. Há quem ofereça moralidade para comprar a bênção de Deus. Há quem tente negociar com Deus com moralismo, com moralidade. Eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada de errado. Sou uma boa pessoa, portanto, Deus tem que me abençoar. Afinal, eu tenho uma moral ilibada. Há ainda outros que tentam fazer esta manipulação com Deus oferecendo sacrifícios. Tentam negociar com Deus com sacrifícios. Como é que isso acontece? Eu vou jejuar 40 dias. Vou orar nas madrugadas. Vou me privar de uma série de coisas. E assim conquistarei a atenção de Deus. Ele vai ter que me ouvir. Afinal de contas, eu estou me sacrificando. Mas nada disso funciona. Nada disso funciona.
nem ativismo religioso, nem moralidade, nem sacrifícios, e muito menos dinheiro. Sabem por quê? Porque Deus não se deixa, Deus não faz tomar lá da cá. Deus não faz tomar lá da cá com o ser humano. Por uma única razão: Ele não está à venda. Deus não está à venda. Deus não está negociando. Deus não abriu nenhum tipo de negócio. A sua graça não pode ser conquistada, ela não pode ser comprada, seja por moralismos, moralidade, seja por sacrifícios, seja por ativismo religioso e seja por dinheiro. Nada consegue, nada pode comprar a graça de Deus. O seu favor não pode ser comprado, sua salvação não pode ser merecida, porque nenhum de nós merece a salvação. A única resposta apropriada a Deus é a que Pedro ofereceu a Simão: arrependimento. É a única resposta. Reconhecer que estamos errados, abandonar a nossa mentalidade, muitas vezes mercantilista, e como eu disse, não apenas com dinheiro, mas mercantilista com moralismo, mercantilista com moralismos, com outras coisas. E simplesmente receber com as mãos vazias e o coração humilde aquilo que Deus oferece gratuitamente. Porque Deus oferece. Nós não precisamos querer comprar nada. Nós não precisamos querer manipular Deus, porque Ele oferece o tempo todo graciosamente, amorosamente, bondosamente. Então, por que raios tentamos fazer isso com Deus? Porque somos pecadores, todos nós. Porque somos pecadores. Concluo. Voltemos à pergunta lá no início da nossa meditação. Estamos realmente assim tão longe das indulgências lá do século XVI? Não. Será que estamos tão longe das indulgências medievais combatidas por Lutero, Calvino e tantos outros reformadores? Simão, o mágico que acabamos de ver a história, viveu há quase 2000 anos, mais de 2000 anos viveu Simão. Mas não nos enganemos, irmãos, não nos enganemos. Há um Simão dentro de cada um de nós. Há um mágico dentro de cada um de nós. Há um Simão dentro de cada um de nós, pronto para agir. E esse Simão interno de cada um de nós, só ficará calado, só ficará inerte, quando nós formos diligentes no estudo da palavra de Deus. É por isso que um dos fundamentos da reforma é somente a Escritura. Somente a Escritura. Esse Simão ficará dentro de nós, quieto, de boca calada, inerte, quando nós estivermos dedicando o nosso tempo, o nosso espaço para a palavra de Deus no nosso coração. Esse Simão ficará dentro de cada um de nós, quando nós formos diligentes no estudo da palavra de Deus. E ao contrário, se nós negligenciarmos, se formos negligentes com o estudo fiel das Escrituras, estaremos dando espaço, vazão, para que o Simão interno se revele, se manifeste. E assim, ele comece a agir dentro de nós e comece a dizer para Deus: aqui está o meu dinheiro, Deus. Me dê a bênção. Aqui está o meu compromisso com a obra. Agora mereço a retribuição. Se nós formos negligentes nesse estudo, este Simão interno sairá e mais uma vez dirá: aqui está a minha vida moral ilibada, Senhor. Me dê a salvação. Aqui está o meu sacrifício.
me deu perdão, eu mereço. Nada disso são ofertas a Deus. Na verdade, são ofensas a Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Todas essas atitudes são ofensas a Deus e não ofertas a Deus. Para não sermos vítimas dessa tentação que sonda todos nós, assim como foi Simão e a igreja antes da reforma, é preciso, irmãos e irmãs, que nos firmemos, nos motivemos no estudo da palavra de Deus, assim como fizeram Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, tantos outros reformadores, reformadoras, muitas vezes anônimas na história da igreja. Portanto, não negligenciemos a leitura e o estudo diligentes da palavra da Bíblia. Esta é a reforma que nós devemos fazer em nossa própria vida. Que cada um de nós faça a sua própria reforma. Que cada um de nós seja o seu próprio Lutero. Que cada um de nós seja o seu próprio Calvino. Que cada um de nós seja o seu próprio John Knox, e não o Simão mágico, mas o Lutero, o Calvino, que combatiam as indulgências. Que Deus assim nos abençoe, nos inspire, nos fortaleça e faça-nos uma igreja cada dia mais fiel ao Senhor, sempre fiel ao Senhor, pagando um preço alto por isso, inclusive, mas fiel ao Senhor. Que Ele assim, pois, nos abençoe.